Bem, hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantes que transcorreram e ainda estão transcorreram durante a semana e ainda estão transcorrendo e ainda vão continuar acontecendo. E um dos principais assuntos que está sendo debatido aí nas redes sociais é o problema exatamente da Venezuela. Como eu já havia falado em muitos outros vídeos, o perigo da ditadura comunista chamada de bolivariana, socialismo do século XXI, que começa com o seu Hugo Chávez e que tem o pleno apoio do PT e do PSOL no Brasil, e que de maneira muito sorrateira, esses partidos não estão se manifestando sobre, aliás, nunca se manifestaram sobre o genocídio que já vinha sendo perpetrado pela ditadura do senhor Hugo Chávez e continuada pelo senhor Nicolás Maduro, matando pessoas de toda a maneira, principalmente através do flagelo da fome, que é uma das principais estratégias de toda a ditadura comunista, exatamente para fazer submeter a população, para fazer quebrar o moral da população e fazer com que as pessoas, de fato, se submetam às agruras do ditador. E aí agora, a partir de amanhã, 23 de fevereiro, nós temos uma situação aí bastante delicada, porque é o prazo que o Donald Trump deu para o Nicolás Maduro permitir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Muito bem. Muita gente aí está comentando e apelando para a postura sempre não intervencionista do Brasil. E aí tem aquela velha história, de fato, nós devemos respeitar a soberania dos países, sem dúvida alguma, em diversos assuntos internos, polêmicas internas, enfim. Mas o que está em pauta não são apenas disputas meramente políticas e algo do tipo. O que está em pauta é a continuidade ou o fim de uma ditadura que já matou milhares de pessoas, inclusive presos políticos que são levados para presídios e deixados para morrer de fome e de doença. E aí, quando de repente você fala em humanidade, você fala agora em direito internacional, direitos humanos têm uma abrangência internacional. Quando você fala de direitos humanos para defender a agenda esquerdista, você pode sim, você vê frequentemente se justificar a intervenção em outros países, críticas da ONU, etc, etc. Mas quando você está falando aí de genocídio de pessoas, bom, então vamos respeitar a soberania nacional, nós não somos intervencionistas e etc, etc. Isso me parece um pouco hipocrisia, quando não concordância mesmo com as atrocidades que estão acontecendo nesse país, a Venezuela. Porque quando a gente fala de fome, enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, enquanto está toda essa polêmica a respeito desse assunto, pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, e a gente está falando assim das coisas como se não fosse um mero cerceamento de direitos políticos. Não. É algo muito mais grave, muito mais grave. Nós estamos falando de genocídio. Inclusive que vários países já denunciaram o senhor Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional, e eu espero que ele realmente venha a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional e condenado por crime contra a humanidade.
né? Além disso, como eu já tinha dito em outros momentos, em outros vídeos, é interessante para esse tipo de ditador, particularmente quando está em crise, e eles já vinham ameaçando o Brasil há muito tempo, como eu disse no vídeo anterior, de entrar em guerra. Entrar em guerra é uma das grandes saídas que eles comumente encontram, no sentido de tentar ganhar alguma sobrevida. Pelo menos enquanto o país está em guerra, eles permanecem no poder. Isso é um raciocínio que esses caras fazem um tanto macabro, diabólico, mas é assim que essas mentes doentias pensam. Então, eu acho que essa coisa não vai acabar bem. Não é o meu desejo, mas eu já vim alertando para isso há muito tempo, e eu acho sim que haverá uma guerra na Venezuela. Logo, logo, isso não vai demorar muito. E o Brasil vai ter que se posicionar com relação a isso. Acho que essa postura, muitas vezes, hipócrita, que o Brasil, independente de governo, independente de partido, não intervencionista, nesses casos alarmantes, vem tomando, essa postura hipócrita vai ter que acabar. Muito bem. Essa semana também circulou uma notícia muito importante, que foi o filme do senhor Wagner Moura, com relação ao terrorista, homicida, o Carlos Marighella. E o Wagner Moura, como todos já sabem, ele foi disputar um prêmio na Alemanha, e lá ele sofreu um mau vexame, porque a banca avaliadora não chegou a afirmar que não entendeu muito bem o que ele estava querendo passar no filme. Independente também daquelas questões que é muito importante, né, o fato dele ter colocado um artista negro, no sentido mesmo de enfatizar a vitimização do negro, e ele fala isso num discurso que está rolando aí nas redes sociais, associar determinados perfis físicos à vitimização. Isso foi uma jogada que já é bastante conhecida por parte do discurso da esquerda revolucionária. Mas eu acho que o mais importante aí foi que o senhor Wagner Moura esqueceu de duas coisas importantes. Primeiro, que o mini manual de guerrilha urbana do Carlos Marighella, da onde vem inclusive, eu já expliquei, da onde vem inclusive a figura do lobo solitário, o mini manual de guerrilha urbana, ele termina por influenciar a maioria, pelo menos, dos grandes grupos terroristas que atuaram na Europa durante os anos 70, inclusive na Alemanha. O famoso grupo Baden-Meinhof, que foi assim muitíssimo influenciado pelo mini manual de guerrilha urbana, porque lá ele ensina inclusive como deve proceder. Ele ensina, é um verdadeiro manual de instruções de como proceder uma guerrilha urbana, exatamente como o nome está dizendo, num ambiente urbano. Então muitos grupos adotaram as orientações do Carlos Marighella, e como eu disse, inclusive o Baden-Meinhof, que causou muito estrago na Alemanha. E o senhor Wagner Moura, ele esqueceu que o alemão não é como o brasileiro, que tem memória curta, e que vive dando risada para tudo. O alemão, ele lembra muito bem as vítimas que ainda são vivas, os descendentes das vítimas que morreram, lembram ainda muito bem do horror causado pelos grupos terroristas, e na Alemanha se destacou muito o Baden-Meinhof, e sob a orientação das diretrizes do mini manual de guerrilha urbana de Carlos Marighella. Aí ele vai para lá exatamente para defender um terrorista que causou horror na Alemanha, ajudou a causar horror na Alemanha. Eu acho que essa atitude do Wagner Moura, ela transitou entre a ignorância e a inocência. Ele achou que ele iria realmente fazer com que os alemães aplaudissem essa atitude dele,
diretor, o Wagner Moura. Né? Ele está num país que tem um dos melhores ensinos do mundo. Né? Então, as pessoas têm cultura, as pessoas lembram muito bem do que aconteceu. Não é verdade? Então, se o Wagner Moura volta para o Brasil derrotado, né? Uma derrota muito bem aplicada, né? E fez descer por água abaixo nada mais, nada menos do que 10 milhões da Lei Rouanet. Né? Ou seja, 10 milhões do dinheiro do contribuinte foram direcionados para um filme que defendia o terrorismo, né? Uma apologia ao terrorismo e, ainda assim, ficou no prejuízo porque não levou prêmio algum. Né? Muito bem. Uma outra questão, duas outras questões importantes que envolvem o nosso famoso STF. Né? Muito bem. A questão do STF aí, ela tem duas coisas que é preciso estarmos atentos. Né? Uma foi que o partido da Marina Silva, o Rede, finalmente Dona Marina Silva saiu das sombras, né? E impetrou uma ação no STF, Madim, acusando de inconstitucionalidade a postura do governo de fiscalizar as ONGs e particularmente as ONGs da Amazônia. Veja bem, a ONG, o nome está dizendo, né? Organização não governamental, mas isso dá uma perspectiva de neutralidade. Isso foi feito de propósito, né? Esse jogo semântico foi feito de propósito. Mas as ONGs, elas não possuem nada de neutralidade. Se existe alguma coisa que não é neutra nesse mundo, são as ONGs. Né? E como eu já expliquei também em outros vídeos, as ONGs são utilizadas muitas vezes para invadir mesmo países e causar determinados tumultos ou determinadas reações, ou provocar determinadas perspectivas que interessam aos grandes magnatas que governam o mundo, que utilizam essas estruturas para alcançar os seus objetivos, particularmente nos países do terceiro mundo, como o Brasil. Então, as ONGs, elas precisam ser, sim, fiscalizadas, exatamente porque, primeiro, envolve uma questão geopolítica, por esses motivos que eu resumidamente acabei de expor, e também, né, por uma questão de que, quando financiadas pelo dinheiro público brasileiro, né, elas precisam sim prestar contas, né, do direcionamento desses recursos e serem fiscalizadas como toda e qualquer instituição, órgão, empresa que venha de alguma forma receber algum tipo de investimento de origem no dinheiro público, o dinheiro gerado pelo pagamento de impostos, né, do povo brasileiro. Então é preciso sim investigar e vamos ver agora como é que o STF vai se pronunciar com relação a isso. Segundo a ação, essa interferência fere os pilares da democracia. Então você veja que democracia virou uma expressão que não tem mais nenhum significado específico e você aplica ela onde você quiser. Basta ter alguma necessidade de alcançar os seus interesses e você diz que é pela democracia ou que algo está sendo contra a democracia e você vai fazendo o que você quer, né? E alcançando os interesses. É aí que está o ponto da questão. O outro aspecto importante é exatamente a ação que está em pauta no STF com relação à questão da homofobia, né? Criminalizar a homofobia. E eu tenho chamado muita atenção e volto a chamar a atenção para a questão de que o STF, ele é o guardião da Constituição. Porém, o que o STF tem feito menos é exatamente ser o guardião da Constituição
em nome de diversas doutrinas alienígenas, estrangeiras, em nome de diversos vieses socialistas para tentar justificar novos princípios e orientações do direito internacional para vilipendiar a nossa Constituição e tentar algum respaldo jurídico. O problema que nos traz essa questão da homofobia, né, não é exatamente se alguém pode ou não ter direito, como muitas vezes se reduz a discussão. Quando você é contra alguma coisa que vai contra a agenda esquerdista, aí você é acusado de ser contra aquelas pessoas. Não tem nada a ver de ser contra ou a favor de alguém especificamente, ou algum grupo, ou algum coletivo, como é chamado hoje. A questão é muito maior e é muito mais séria. Por quê? Porque nós já estamos assistindo a diversas violações da Constituição por parte do STF. Já vimos isso, inclusive, com relação ao aborto, já vimos, inclusive, isso com relação às cotas raciais. A Constituição proíbe que se crie leis que distinguem os brasileiros entre si, mas quando se trata de implantar a agenda esquerdista, as coisas começam a tomar uma outra configuração. E de violação em violação, nós vamos aumentando a nossa insegurança jurídica. Então você está vendo aí que estão tentando violar o princípio da legalidade que está na Constituição e que está o primeiro artigo do nosso Código Penal, quando afirma que só há crime se houver lei anterior, e só pode haver punição se houver uma cominação legal também anterior que assim o defina. Então, se não há lei, o STF não pode simplesmente se manifestar no sentido de criar uma lei. E o que é pior, vai violar um outro princípio soberano do nosso direito, que é proibida a punição, a criminalização por analogia. A analogia no direito penal, ela só pode ser exercida em benefício do acusado, em benefício do réu. E agora eles estão fazendo um verdadeiro rocambole jurídico para tentar justificar a aplicação da lei do racismo para o que seria o crime de homofobia. Ainda, inclusive, sem definir adequadamente o que seria esse tal crime de homofobia. Que, a princípio, como está no projeto, não se trata apenas de agredir pessoas homoafetivas. Como está no projeto de lei, o projeto do estatuto, se trata também de cercear a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, a partir de então, você não poderia, por exemplo, dizer que você é contra o casamento gay, você não poderia dizer que você é contra o homossexualismo, você não poderia dizer nada que fosse contra a ideologia LGBT. Só o fato de falar já estaria caracterizado, mesmo que sem nenhuma palavra ofensiva, mesmo que apenas expressando a sua opinião, já estaria caracterizado o crime de homofobia, tentando ser passível de punição no sentido mesmo do cerceamento da liberdade. Então, isto é muito sério, porque mais uma vez estamos assistindo o Supremo Tribunal Federal simplesmente chicotear a nossa Constituição. E eu sinto muito se você vai distorcer as minhas palavras e querer transformar elas num discurso contra alguém, contra algum grupo. Não é nada disso. Apenas a Constituição, ela tem que ser respeitada, porque é por aí que nós conseguimos manter alguma segurança jurídica. E isso é muito importante para as nossas vidas, porque isso nos dá alguma certeza de como devemos proceder de acordo com o direito e não sermos punidos por alguma atitude que até ontem era possível e que depois passou a ser crime. Se tudo vai se mudando
ao bel prazer de interesses esse ou aquele. Isto aumenta o grau de insegurança quanto à nossa conduta na sociedade. Este é o maior perigo da questão. Imagine a dona Marina Silva, que numa hora dessa ela sai das sombras para dizer que fiscalizar o dinheiro público, ONGs que, segundo constam informações circulando na internet, chegam a falar mesmo de 400 milhões de reais por ano só para uma ONG, e de repente não pode fiscalizar, tem que deixar esse dinheiro correr solto, não sabe quem está se beneficiando disso. 400 milhões para cuidar de saúde de indígena, tudo bem, os índios devem ser cuidados e amparados, mas enquanto isso você tem diversos hospitais sem atendimento, com as pessoas deitadas no chão, e isso não é observado pela esquerda brasileira, pelo PT inclusive, também pelo PSOL e pelo Rede, que foram os grandes responsáveis por essa destruição do que nunca foi bom, que era a saúde brasileira, e agora, depois desse governo dilacerador, ficou pior ainda. E por último, como sempre, por enquanto, a cereja do bolo, que é exatamente esses ataques que o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo. Já ficou claro, em pauta, inclusive, de reunião do partido, que o responsável pela liberação e alocação de verbas do fundo partidário na época era o presidente do partido, o senhor Bebiano, e é claro, ficou muito evidente que o senhor Bebiano era um infiltrado dentro do governo, passando informações para diversos jornais, blogs, canais, ou esquerdistas, ou que se beneficiaram bastante com o governo do PT, por diversos motivos. O que é mais interessante aí é que a gente nunca viu na história desse país um presidente da República ser tão fiscalizado em tudo que faz e em tudo que fala. Uma frase do Bolsonaro gera polêmica em todos os grandes jornais. Basta uma frase, particularmente quando essa frase é tirada do contexto, então aí é uma maravilha, o pessoal deita e rola. E muita gente acredita, muita gente... O que eu quero lembrar é o seguinte, eu já tenho afirmado isso também em diversos outros vídeos. O Brasil não tem muitas possibilidades. Para falar a verdade, eu só vejo duas possibilidades para o Brasil. Mais uma vez eu vou registrar isso em vídeo. Ou nós saímos dessa situação, ou nós vamos entrar numa guerra civil. Se você acha que com isso você vai se dar bem, eu gostaria que você pesquisasse um pouco sobre o que é esse flagelo chamado guerra civil, o pior flagelo que se pode abater contra a humanidade ou pessoas de um país ou de uma região. Eu espero que você pesquise, você que está sendo adepto a esta onda de críticas ao governo Bolsonaro, você fique atento para os resultados dessa sua crítica. É claro que todo governo tem que ser fiscalizado, todo governo tem que ser vigiado, inclusive pelo povo. Isso não há a menor dúvida. O que me chama a atenção é agora essa preocupação da esquerda brasileira, de todos os setores da sociedade, tão preocupados com a ética na política, tão preocupados em fiscalizar as ações de governo. Eu fico impressionado como é que o Cabral conseguiu quebrar o Rio de Janeiro, levou pessoas, inúmeras pessoas à falência, levou pessoas até o suicídio. O Ministério Público e o COAF não viram nada. Os filhos de Lula, milionários, a esposa de Lula, que nunca teve um trabalho, uma profissão definida, milionária. Lula é hoje um dos homens mais ricos do mundo. Ninguém viu nada. Diversas empresas e instituições quebradas, previdências de bancos, de tudo quebrado. Ninguém viu nada. E agora essa esquerda se levanta com um discurso
ético quase infalível, né? Uma necessidade de vigiar, né, a coisa pública, como se agora é que a coisa pública estivesse entregue a alguma organização criminosa, né? Então isso é muito importante para a sua reflexão, né? Eu espero que este vídeo tenha lhe esclarecido algumas questões, alertado para alguns detalhes de coisas que estão sendo aí muito debatidas na mídia, e muito obrigado pela sua atenção.